Então, hoje, dia 24 de setembro de 2019, temos a honra de receber no programa Desacato Entrevista Ricardo Fagundes da Silveira, que recentemente concluiu um trabalho no programa de pós-graduação em Sociologia Política na UFSC. Um trabalho, Ricardo, não sei se tu concorda comigo, mas que é um trabalho que, se nós tivéssemos uma grande imprensa republicana, séria, comprometida, com o interesse público, seria um trabalho que seria capa de jornal, dos grandes jornais, porque as conclusões que tu chega, os dados que você apresenta são assustadores. Então, a gente tem o prazer aqui de estar conversando contigo, o caríssimo Ricardo Fagundes da Silveira, que é auditor fiscal da Receita Federal, E então, Ricardo, eu gostaria que você apresentasse então para os internautas, os telespectadores, em linhas gerais, assim, o que teu trabalho tem para responder, digamos, uma demanda que é uma demanda social forte, que é a demanda pela diminuição dos impostos, As pessoas se arvoram a reclamar que pagam muitos impostos e tudo mais. E então, como uma pessoa autorizada a falar, um especialista, alguém que é da área, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho e a gente segue a conversa, Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer pessoalmente a você, Tiago, pelo convite. E ao Desacato, essa ferramenta, para mim, totalmente nova, inovadora, que traz novas possibilidades para as formas de comunicação, troca de conhecimento. Então, de coração, muito feliz. É um bate-papo. Eu acho que vamos tentar estabelecer linhas gerais sobre o que pode ser nossa conversa. É uma conversa que envolve uma pesquisa relacionada à tributação, a tributos. Então, antes de entrar especificamente na temática, que é sobre uma palavra assim, que pode assustar a maioria das pessoas, que é contencioso fiscal, principalmente envolvendo a tributação federal e o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, que esteve envolto com aquele escândalo da Operação Zelotes desde 2015, é importante, na verdade, colocar para as pessoas, para os internautas, as pessoas que nos assistem, tentar de alguma forma colocar o aspecto geral da tributação. Antes de falar do contencioso, eu tenho que dizer onde que surge o problema, que é nos tributos. Eu sou daqueles, por dever de ofício, por servidor público que sou, e trabalho na cobrança de tributos, e também como cidadão, daqueles que tento dizer de forma bem clara o seguinte aspecto: não entrem nessa de que existe muito tributo e que os impostos, as contribuições, os tributos atrapalham o país, fazem mal à sociedade. Esta é quase correto afirmar que é uma falácia, porque hoje quem quer de fato reduzir os tributos são as grandes corporações, é o grande capital, aqueles que ganham muito dinheiro e que veem suas margens de remuneração reduzidas. E, claro, reproduzem um discurso de que todo imposto é ruim, que ele faz mal, que tem que reduzir a tributação. Isso é uma grande falácia perigosa
e que se reflete no nosso tempo. O que é imposto ou tributo, né? Eu sou daqueles que acreditam piamente que a alternativa à tributação é o passado, é a barbárie. Você pensa da seguinte forma, isso é muito importante antes de entrar na discussão específica do que é contencioso fiscal. Uma pessoa muito rica, ela pode ter saúde particular, pagar médicos, hospitais, ela pode ter escola particular, ela pode contratar os professores até particulares para os seus filhos, ela pode ter segurança particular. Sim. Né? Agora, a maioria da população, das pessoas, precisa desses serviços de forma coletiva. Então, atacar, é importante ter claro isso. Eu não estou dizendo que tem que se tributar de forma desvairada, de forma descontrolada, não é isso. E desproporcional também, né? Essa é uma segunda discussão. Chave, né? Tem que se discutir o seguinte, é que sem a tributação não se tem bens e serviços coletivos, para a coletividade. Então os pobres, principalmente, têm que tomar muito cuidado quando embarcam nessa canoa de dizer que tem que abaixar o tributo, porque por trás disso há uma intenção que é maligna, que é de acumular mais riqueza por aqueles que têm muito e muitas vezes reduzir os bens e direito daqueles que têm pouco. E aí entra a discussão que você coloca, que é a forma de tributação. Né? A temática que eu discuto, ela não está separada dos instrumentos de tributação, porque está previsto na nossa Constituição e nas principais constituições do mundo, e por isso a tributação é uma alternativa à barbárie, é que a tributação seja utilizada como forma de reduzir diferenças sociais, de alguma forma, além de proporcionar segurança, educação, saúde pública, ela sirva como um instrumento em que, através, teoricamente, e que não ocorre no Brasil, da tributação dos mais ricos, dos mais abastados, dos grandes patrimônios, se transfira renda e riqueza para as populações mais necessitadas. Reduzir diferenças significa reduzir a possibilidade da guerra, dos confrontos, das guerras cotidianas, das mortes que vivemos no nosso cotidiano. Então, tributação, não existe alternativa racional que impeça a guerra, o sofrimento e a morte, que não seja pela racionalização da tributação. Quero colocar isso de antemão porque é fundamental desmistificar isso. Eu não estou dizendo que eu estou defendendo a corrupção. Sim. O mau uso do recurso público. Sim. Eu estou dizendo que ele é absolutamente necessário. Se ele é mal utilizado, ou se ele é cobrado em acesso do setor econômico de determinado cidadão, discute-se e equilibre-se isso. Mas não se use de forma subterfúgia de condenar o instrumento que ele talvez seja o único em que de forma civilizada a gente pode avançar. Bom, feito esse esclarecimento geral, nós vamos entrar especificamente na questão do contencioso fiscal, que discute um aspecto da tributação, que é a sonegação. Sim. E aí, o que eu admiro no teu trabalho, que é as formas institucionalizadas que os ricos possuem para deixar de pagar os impostos que devem. Então, na sua pesquisa você abordou isso, eu gostaria que você, uma pergunta preliminar assim, que eu acho que é importante para ver o tamanho, né, da importância desses recursos, dessa malícia, né, utilizada pelos grandes devedores para deixar de tributar. Então, existe um processo administrativo, né? Existem processos administrativos que
que são possibilidades de rever as notificações, enfim, a tributação às empresas. Então, mecanismos de revisão, né, dessas tributações. No Brasil existem várias instâncias administrativas que vão buscar revisar essas cobranças de impostos, certo? O quanto no Brasil existe, né, de impostos que estão suspensos, ou seja, que estão sob contencioso, sob lídice, né? Qual montante de impostos que as empresas agora estão deixando de pagar, certo? Porque elas ingressaram com recurso administrativo. Bom, então nós vamos discutir aqui uma parte dos tributos, Tá. que deixam de ser pagos em função da sonegação. E somente aquela parte da sonegação que agentes do Estado chegam e identificam, porque um empresário ou uma pessoa física, ela pode sonegar e nunca ser cobrado dela pela sonegação. Tá. Nós vamos entrar, minha pesquisa entra somente naquela parte que é identificada a sonegação e somente dos tributos federais. Tá. Antes de entrar nisso, Tiago, eu queria só lembrar uma coisa, que isso merece uma outra discussão no futuro. Por exemplo, que é a questão da injustiça da tributação que você disse no início. Sim. Só para ter e nós não vamos discutir isso hoje aqui, mas só para você ter uma ideia que os instrumentos de tributação são instrumentos hoje no Brasil de injustiça, né? Então, por exemplo, o assalariado paga imposto de renda, mas desde 1995, por exemplo, tem uma legislação aprovada ainda lá no governo Fernando Henrique Cardoso que isenta os rendimentos dos lucros das empresas. Então, o rendimento, seja de salário, seja do lucro de quem aplica na bolsa ou tem uma empresa, participa de uma grande empresa, é rendimento. Sim. Só que esses que são do capital foram isentados. Eu não vou entrar em outros instrumentos que existem, para você pegar a legislação do Estado. Salário paga tributo, lucro da empresa não paga tributo. Então, não vou entrar nessa questão e nem em outros instrumentos, por exemplo, você pegar hoje, isso é motivo para muita discussão. Você pega, por exemplo, quanto que se paga de ICMS uma lancha que é um bem supérfluo, desnecessário. Pega quem dos ricos que moram em Jurerê Internacional, os ricos na cidade que tem uma possibilidade de ter uma lancha, sei lá, de mais de 40 pés, que custa milhões. Se você comparar a tributação do ICMS, de quem adquire essa lancha, de quem adquire essa caneta, ou o celular, ou energia elétrica, Uma moto. vamos pegar energia elétrica. Energia elétrica, hoje, o ICMS no Estado, varia nos estados, entre 18% e 25%. Então, o pobre, lá na periferia da cidade, ou morando no centro da cidade, vai pagar 18% de ICMS no mínimo. Hoje, através de legislações aprovadas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, isso ocorre em todas as instâncias legislativas municipais, estaduais e inclusive federal, consegue um tipo de subvenção, de incentivo fiscal que reduz o valor do ICMS dessa lancha lá em Jurerê para 4,5%. Então é o seguinte, um bem que não é supérfluo, que é supérfluo, paga 4,5%. Algo que é essencial, como a energia elétrica, paga 18%. Então, esses são instrumentos de injustiça tributária que merecem uma outra discussão. Vamos voltar para a questão da sonegação. Então, o que é sonegado no Brasil? Tem um ex-secretário da Receita Federal, o Everardo Maciel, que é consultor de empresas, disse em determinado momento que para cada R$1 paga de tributo no Brasil, uma sonegada. A minha pesquisa, ela pega, como já disse, aquela parcela do que é sonegado que foi identificado pelos fiscais da Receita Federal e foram objeto de lançamento. Então é o seguinte, é uma parte do que é sonegado que está ali. É importante esclarecer que sonegação e cobrança de tributos existem em todos os níveis. Minha pesquisa é só sobre o CARF, que é um órgão da administração pública federal. Mas esses processos de disputa
e de combate à sonegação existem nos municípios, em todos eles, sim, IPTU e ISS, nos estados, ICMS, TBI, né? Então, eu vou falar apenas da sonegação e daquela identificada no universo da administração pública federal. Então, uma empresa ou uma pessoa física sonegou e sobre ela aquela sonegação foi identificada, parte que foi identificada, foi feito um auto de infração, de cobrança. Certo. Assim como as administrações tributárias do mundo inteiro, o contribuinte, seja você, seja a empresa, ela tem o direito constitucional, legitimamente reconhecido, de contestar aquela autuação. Como que ela tem direito de fazer essa contestação? No nível federal, ela tem direito à revisão administrativa, como em todos, também no nível estadual, federal, estadual e municipal. Tá. No nível federal, que é onde concentra a minha pesquisa, você, um médico, um advogado, pessoa física foi autuada, ou uma empresa, foi autuada, ela pode ir à Receita, pagar ou parcelar aquela dívida, tem um desconto da autuação. Mas ela não concorda, ela vai fazer um recurso. Eu vou antecipar parte da pesquisa, mas a minha pesquisa ela se concentra no CARF, mas estuda os países da OCDE. Dos 56 países da OCDE, em 44 deles, essa disputa administrativa dura no máximo um ano. Nós vamos ver. Tem prazos determinados. Prazo determinado, ela pode durar no máximo um ano. Nós vamos ver mais adiante, não vamos dizer agora para gerar curiosidade aos nossos internautas, quanto que dura no Brasil. Mas tem dois outros aspectos mais relevantes. Primeiro, que no Brasil, enquanto não se decide, a pessoa não precisa pagar. Não precisa pagar. Diferentemente da maioria dos países, a pessoa e as empresas podem fazer recurso aqui no Brasil administrativo e, se não obtiver êxito, fazer um recurso judicial. Então significa, diferentemente de uma relação pessoal, se eu entro num processo contra ti, porque, vamos supor, eu te alugo esse imóvel e você não me paga o aluguel, essa disputa entre nós só tem uma instância, que é o judiciário. Sim. Para as questões tributárias, no Brasil, criou-se um tribunal de 3 instâncias para as disputas tributárias. Então, o que vai acontecer no Brasil? Como a pesquisa demonstra, ela tem 3 instâncias administrativas que dura em média, estou falando em média, tem alguns que duram mais de 20 anos, mas em média 9 anos, mais de 9 anos, 9,06 anos para essa disputa administrativa. E o que é que acontece no Brasil? Como esses recursos, diferentemente da maioria dos países, eles são feitos sem exigir uma garantia. É o seguinte, olha, você pega nos países mais desenvolvidos, o seguinte, você pode recorrer, mas você deposite judicialmente, e se você ganhar o recurso contra a fazenda, contra a autuação, o banco vai te devolver aquilo ali corrigido. Mas se você perder, aquilo vai para o erário público, para fazer políticas públicas. No Brasil não tem essa garantia. E mais, tem a garantia e a possibilidade de que após esses 9 anos em média, ele zere tudo e comece uma nova disputa judicial, que tem uma pesquisa do IPEA que demonstra que vai durar em média 9 anos e 9 meses. Isso significa que o tributo no Brasil, aquele que é sonegado, em que no nível federal que conseguiu se ser autuado, ele pode durar em média 18 anos para ser executado. Nós vamos chegar depois qual a consequência disso, né? Mas em termos de prazo é isso que a pesquisa mostra. Isso estou falando apenas do federal. Você me pergunta qual o estoque disso. Isso. Em 2015, o estoque apenas do recurso federal, que estava no CARF, que é a última instância federal, porque estava em 590 bi, o estoque de discussão. 590 bilhões. Mais de meio trilhão. Mais de meio trilhão de reais. Isso representa do PIB nacional do ano? Em 2015, aproximadamente 11% do PIB. Né? Se você considerar que
há uma rotatividade, quer dizer, num espaço que eu não tenho condições de precisar para você, em quanto tempo esse estoque se renova. Mas ali sempre está ocorrendo a renovação desse espaço de disputa, esse valor assume números muito maiores que isso. Nós vamos retornar quando for discutir o resultado disso, o que de fato recebe. Antes de entrar no que de fato recebe, podemos ir direto, eu quero retornar depois como é que é esse espaço de discussão administrativa. Ela tem uma particularidade que, além de não oferecer, de exigir garantia de quem faz o recurso, tem uma particularidade somente brasileira, quando comparada com todos os países da OCDE. O Brasil é o único no mundo em que os julgadores, quem julga esses recursos, tem metade dos julgadores no CARF são indicados pelo empresariado. Pelo empresariado. Então vamos esclarecer. No CARF, que é as duas últimas instâncias de julgamento da revisão administrativa dos tributos federais, é no CARF. No CARF, as decisões são tomadas por juntas, por turmas de julgamento, compostas por 8 julgadores, chamados conselheiros. 4 são indicados pelo Ministério da Fazenda, geralmente são auditores, na regra geral que hoje são todos auditores, e 4 são indicados por confederações empresariais. Primeiro que esse modelo não existe em nenhum país do mundo. Segundo, que no Brasil, quem são os contribuintes? A grande questão é o seguinte, lá estão os representantes das confederações, da CNI, Confederação Nacional da Indústria, da CNF, que é a FEBRABAN, da Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Agricultura, mas nesse espaço não tem representante dos trabalhadores, não tem representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores, dos bancários, Confederação Nacional dos Metalúrgicos, não tem de representantes de médicos, que são profissionais liberais, de professores. Então, quem julga, quem tem, além da revisão administrativa no Brasil ser feita, com a participação de representantes dos contribuintes, que é um caso atípico, porque nós estamos falando de revisão administrativa. Aqui, em qualquer lugar do mundo, existindo revisão administrativa, a maioria dos países tem, o contribuinte não concorda com a revisão administrativa, voa para o judiciário. Quem decide é o judiciário. Sim. No Brasil, isso também existe, mas dentro da revisão administrativa, numa experiência que começou na tributação, na discussão federal, que também hoje se estendeu a partir do ano 2000 para os estados e para os municípios. Por que se estendeu? Então, os contribuintes têm representante, mas quem são os representantes dos contribuintes nesse caso? Só representantes do empresariado. Então, no CARF, que é dos tributos federais, tem a CNI, Confederação Nacional do Comércio, só para concluir. E nos estados, é a Fiesc, é a Federação do Comércio. Nos municípios, é a CDL, é o Sindicato das Empresas, e não tem representante dos trabalhadores. Embora boa parte do contencioso disputado no CARF seja formado por, inclusive, tributos sobre a pessoa física, imposto de renda da pessoa física. Sim. E com detalhe, aí entra a discussão, que até a dissertação faz, que é quem são os contribuintes. Quem são os contribuintes de fato? Não são as empresas. No custo dessa caneca, no custo da energia elétrica, dessa caneta, as empresas já incluem o custo tributário, que quem paga ao final é o consumidor. Então, teoricamente, se fosse para existir na instância da revisão administrativa contribuinte, ter participação do contribuinte, não seriam das empresas. Bom, seria de quem é beneficiado seria do cidadão, seria de uma todos representação os cidadã. Não
numa proposta radical, não estou discutindo que exclua-se todas as empresas. Elas são parte interessada nisso, mas não somente elas. Eu quero dizer a minha pergunta, Ricardo, existe eu um vou fazer modelo. o seguinte, ó, desses recursos, desse montante, né, que em 2015 era mais de meio trilhão, tá? Que é o montante daquilo que está em discussão, né? Resultado de sonegação, né? Autuada pela esfera federal, algo inclusive restrito, algo astronômico, mas ainda assim é restrito, né? Sinal de que muito mais é sonegado ainda, né? Então, desse montante, você pesquisou a representatividade dentro desse montante de grandes devedores e pequenos devedores? Bom, agora que vamos esclarecer qual a consequência da longa duração. Quer dizer, uma revisão administrativa que fica 9 anos para ser discutida e mais 9 anos no judiciário. Imagina, a empresa já fechou, já... Quem se beneficia da morosidade? O devedor, né? O devedor. Mas mais do que isso, você pergunta, há a possibilidade de identificar quais setores econômicos? Isso. Bom, Tiago, eu vou dizer o seguinte para você. Ao final dos 9 anos, a minha pesquisa ela pega 5 anos julgados. Sabe quanto que após a revisão administrativa é recolhido ao cofre público? Então vamos pensar. A empresa sonegou, boas partes das empresas, pessoas sonegaram. Parte delas foram identificadas pela Receita Federal, foram autuadas. Uma pequena parte vai lá e paga, e aquela parte que não discorda entrou com recurso. Ficou 9 anos discutindo no CARF. Você sabe quanto que é recolhido, entra para o cofre público? A última decisão da última instância. Sim. Hoje, após 1 ano e meio de julgamento, depois de 1 ano e meio de julgamento, para cada R$100 mantidos no CARF, quer dizer, com decisões mantidas favoráveis à fazenda pública, à sociedade, ao Estado, recolhe-se apenas 3,74 centavos. Não, mas não se assuste. Quer dizer, se eu pegar 5 anos, se eu retornar lá a 5 anos do julgamento e somar todos os 5 anos, dá menos de 10%, 9,38%. Então, para cada... E com detalhe, eu estou falando não de todo o montante que foi discutido. Sim. Porque, na verdade, a minha pesquisa mostra que para cada R$100 disputados no CARF, 56% é mantido a favor da Fazenda e 44% é desonerado. Os contribuintes conseguem derrubar as autuações de 44%, sem precisar ir à justiça. Desses 56% é o que eu estou dizendo que, ao final do julgamento, já passado 1 ano e meio, 3,74% é recolhido. Mas, entrando na discussão que você coloca, dos setores econômicos, eu separei por valores e por setores econômicos. Eu vou falar primeiro do valor. Por incrível que pareça, entre aqueles 3,74% de tudo que se decide favorável à fazenda na última instância, o pequeno contribuinte paga. Então, o professor, a pequena empresa, aquele 3,74%, ele chega a faixa aproximadamente a 70% das decisões favoráveis ao fisco são recolhidas quando o contribuinte tem uma autuação de 5 a 10 mil reais, de 10 a 20 mil reais. Agora, aquelas autuações bilionárias, superiores a 1 bilhão, nós estamos falando das grandes corporações brasileiras, ela é próximo de 0%. E aí, se ter uma ideia, eu separo, por exemplo, todos os julgamentos de setor da indústria, setor do comércio e setor do sistema financeiro. Sabe qual que é o valor daqueles 100%, daqueles 100 reais que foi decidido favorável, 56% que foi decidido favorável no sistema financeiro?
Se ele é geral de 3,74%, o sistema financeiro é 0,32 centavos. Então, de cada real decidido, primeiro que o sistema financeiro, a proporção, aquela geral de 56% favorável ao fisco e 44% contra, ela é diferente. Ela é mais, as decisões são mais favoráveis aos contribuintes lá. Mas vamos pegar só aquilo que foi mantido. De cada 100 reais, o sistema financeiro só recolhe 0,32% para o erário público. O que isso quer dizer? Que o contencioso administrativo federal só serve para postergar o pagamento do tributo. Postergar ou evitar, né? Evitar. Ele evita parte evitável e, depois de 9 anos, em média, aquelas corporações com autuações superiores a 1 bilhão, elas vão para o judiciário e vão ficar mais 9 anos, ou elas derrubam lá, e às vezes não vai. Só para ter uma noção, eu peguei 262 autuações superiores a 100 milhões de reais. Então nós estamos falando só de grandes corporações, né? De 262, apenas 253 após o trânsito do cargo não recolheram nada. Mesmo tendo sido condenadas. Mesmo perdendo na última instância. Tá. Chegaram lá, foram para o judiciário. Aí o que acontece? Aí, qual que é a consequência disso? É que compensa sonegar. Então, uma grande corporação, uma grande empresa que ela deixe de pagar 1 bilhão ou 100 milhões, ela utiliza aquele capital. Ela deixou de ir no sistema financeiro e pegar um empréstimo, por exemplo. Ela financia a sua atividade e concorre de forma desleal com aquela que não sonegou. Está percebendo? E mesmo que ela reconheça, existem cálculos que demonstram que compensa ela sonegar e pagar daqui a 9 ou 18 anos, porque os juros que ela pagaria no sistema financeiro por esse prazo seriam maior do que é cobrada a Selic e os multos e juros pela legislação federal. Então, essa demora só beneficia ao grande. O pequeno, como eu disse para você, mesmo sendo no geral 3,74%, chega a 65%, 60% em algumas faixas, as faixas menores. Bom, depois disso, esses contribuintes vão para a justiça, para o judiciário, onde ficam 9 anos. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Se a decisão dessa esfera administrativa é favorável ao contribuinte, ao devedor, a quem foi autuado, a quem estava sonegando, se é favorável a essa pessoa, então é o seguinte, não, de fato não estava sonegando, é possível a Fazenda Pública recorrer ao judiciário? Não. Essa é uma outra coisa que você possivelmente, não sei se verificou na minha pesquisa, essa é outra história que difere o sistema brasileiro dos outros países. Aqui, se o contribuinte perder a disputa, lá no final no CARF, ele pode ir para o judiciário. Mas se ele ganha a disputa, a Fazenda Pública não pode recorrer. Guardadas as exceções, como é o caso das Zelotes, que se descobriu que os votos foram comprados, parte dos votos foram comprados, e aí, comprovado algum indício de fraude, a Fazenda Pública, os procuradores da Fazenda Nacional podem tentar reverter esse julgamento, que é um processo bem complicado. Mas na prática, derrubou ali e está resolvido. E por que? Isso é um dos motivos que as grandes corporações querem manter esse espaço. Porque existem modelos no mundo, 2 exceções, na Finlândia e na Noruega, que existem algo semelhante. Em que no julgamento administrativo existem representantes da sociedade, mas não são só dos empresários. Dos devedores? Tem dos trabalhadores e dos que eles chamam de receptores de política. Claro. Então, é o seguinte, o que interessa ao tributo, aquilo se interessa ao empresário para ampliar a sua margem de lucro, interessa à sociedade, a realização da política de saúde, da política de educação, da segurança. Então, na Finlândia, por exemplo, os municípios, que é um país pequeno, lá eles recebem parte. Então, eles têm representantes no conselho para defender e votar a favor da manutenção. Na Finlândia tem até as igrejas, porque parte dos tributos cobrados indiretamente vai para as igrejas, é um sistema... Só para te mostrar o alcance da coisa.
Bom, Tiago, mas tem algo, um retrato triste que só quem pesquisa pode chegar. Depois de percorrer a instância administrativa, os contribuintes vão para o judiciário. E lá também tem 3 instâncias. Primeira instância, o tribunal, e STJ, o STF. Lá fica em média também 9 anos e 9 meses. E existe uma pesquisa do IPEA que demonstra que a execução fiscal, que é essa etapa do judiciário, ela é mais triste do que o recebimento da Receita Federal. Tem uns números do TCU que demonstram que a Procuradoria da Fazenda Nacional consegue executar apenas 1,1% daquilo que vai para a disputa no judiciário. Então, além de cair muito, então, derrubar operações no judiciário, derrubam no administrativo, derrubam no judiciário, na execução. A pesquisa do IPEA demonstra que em 46, depois que passa todo esse pleito, os procuradores vão tentar executar. Em 46% dos casos, os contribuintes sequer são localizados. Localizados. Sabe qual que é o resultado disso? Em 2016, vamos pegar um dado simbólico. Não tem a reforma da Previdência aí que o ministro Guedes está propondo, que ele queria poupar em 10 anos 1 trilhão de recursos públicos. Esses valores que a Receita não consegue cobrar, que são mantidos, que vão para o judiciário e também são mantidos, eles formam a dívida ativa da União. Sim. O que é a dívida ativa? É aquilo que a sociedade tem para receber todos os sonegadores. E eu estou falando apenas da dívida ativa da União. E existe a dívida ativa dos municípios e a dívida ativa dos estados. O que eu vou dizer aqui para você acontece nos estados. No caso do Espírito Santo, que os números são muito semelhantes, vai para a dívida ativa. Essa dívida ativa tributária, que é o direito que a sociedade, que o Estado tem a receber, era, em 2016, 1,84 trilhão. Então, era 1 trilhão 844 bilhões. Puxa, é quase 2 vezes o que o Guedes quer poupar com a reforma da Previdência. E isso forma um estoque que vai se renovando. Em 2016, está lá no Balanço Geral da União, foi feito um desreconhecimento, esse é o termo que está nas notas explicativas do Balanço Geral da União, o desreconhecimento de 81% dessa dívida ativa. O que isso significa? Que 1,484 trilhão, 1 trilhão 484 bilhões foram baixados como perdas do Balanço Geral da União. Então esse ativo que a sociedade teria para receber, o Estado brasileiro, simplesmente foi baixado, porque é essa dívida ativa que toda essa disputa contenciosa se forma, e na hora de executar, a Procuradoria da Fazenda Nacional não encontra bens, não encontra as empresas, não consegue cobrar a dívida que foi sonegada da sociedade. Simplesmente foi baixado, porque são títulos da dívida pública, formados por essas autuações, por essas cobranças, que chegou, depois da Procuradoria cobrar por 5, às vezes por 10 anos, eles são incobráveis. Esse é o resultado dessa dinâmica. Tá? Compreendendo a extensão. Bom, eu falei apenas da dívida ativa da União. Isso se replica nos estados e nos municípios. E o tribunal semelhante ao CARF, que é um tribunal administrativo, ele também é replicado nos estados a representatividade e nos municípios. A representatividade também não? A representatividade também. Os empresários começaram a ficar espertos e hoje perdão, o que acontece? O CARF, essa estrutura, vai completar 100 anos, é de 1922, na época da criação do imposto de renda. Isso é uma prevenção do empresariado desde aquela época. Com o tempo, as legislações estaduais também foram criando os conselhos administrativos com representantes das federações estaduais e ao final do século XX, no início desse século, os municípios, as associações empresariais, CDLs, as associações comerciais começaram a perceber que isso era bom para os empresários, é uma forma de postergar. Então,
em diversos municípios, principalmente os de médio e grande porte, também foram criadas as ações. Porque vamos relembrar, a revisão administrativa não há necessidade que ela tenha representante dos empresários, representando isso. Então, até no final do século passado, nos municípios, um auto de infração de IPTU contra uma construtora ou de ISS, o fiscal do ISS ou do ICMS no Estado fez o auto de infração, o contribuinte poderia fazer o recurso administrativo, é digno e legítimo, ninguém é contra o recurso administrativo, isso é bem bom deixar claro, porque o fiscal que autua em qualquer nível, seja o fiscal da Receita Federal, o fiscal do ICMS, o fiscal do ISS, pode cometer erros. Sim. Então cabe e é legítimo o contribuinte fazer o recurso. Até o final do século passado, até o ano 2000, no caso do município, por exemplo, a empresa era autuada que não pagou o ISS ou o IPTU, ela poderia fazer um recurso. Só que o recurso ia para o próprio fiscal do município, ele revisava, olha, os argumentos, se a empresa tinha razão ou não, se ela tinha razão, ele extinguia ali, não se cobrava. Mas se ele julgava que não faz, através da revisão, e muitas vezes não é o mesmo fiscal, nunca foi o mesmo fiscal, tinha equipes de revisão nas estruturas das fazendas municipais, estaduais, aí o contribuinte, os colegas da fiscalização municipal, por exemplo, não estou dando exemplo, ele revisou, não, o auto está correto, tem que cobrar o ISS. Ele podia fazer um recurso para o secretário de Fazenda. Ao secretário de Fazenda, se ele dissesse, não, tem que ser mantida a autuação, restava somente a opção do quê? O contribuinte podia ir para o judiciário. Judiciário. Sim. Só que esse processo, essa duração da revisão administrativa, utilizando apenas os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, por exemplo, é muito rápido. Sim. Aí começou-se a criar, das 10 maiores municípios de Santa Catarina, e você vê que não é obrigatório, desde 1999, 9 criaram conselhos municipais. Aqui em Florianópolis chama-se TAT, Tribunal Administrativo Tributário, já chamou-se Conselho de Contribuintes, e vai ter um município, Chapecó ainda não tem. Então, o que eu estou querendo dizer, então isso o sistema não funciona se não tivesse tribunais, não conversa. Sim. Elas funcionavam. Criciúma criou o ano passado, em 2018. Então, até 2018, esse processo era rápido em Criciúma. Hoje, possivelmente, deve ser rápido, mas as corporações empresariais, vendo aí uma possibilidade de poupança, vamos ser honestos, de burlar a cobrança do tributo, forçar. Essas estruturas são criadas nos municípios, com participação dos empresários, e existem algumas aberrações piores das experiências municipais que acho que não vai dar tempo de entrar aqui. Cara, isso é assintoso, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer: são dados públicos esses dados que você pesquisou? Os dados, a pesquisa do órgão federal são públicos. Eu peguei mais de 41 mil processos, claro, utilizando recursos digitais, hoje processamento de dados. O diferencial da pesquisa é porque eu, por ser servidor do Ministério da Fazenda, consigo acessar dados gerenciais dos processos, que me traz a quantidade, como é que ele foi julgado, se ele foi julgado se ele está no nível, nas sessões, que é a segunda instância, se ele está na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Sim. E os dados, se ele foi pago, se ele está parado na Receita, ou se ele já foi enviado para a execução da PGFN. Então, eu pego mais de 41 mil processos, que no seu volume geral chega aproximadamente a quase 1 trilhão, porque eu falei do estoque, que é 590 bi. Mas o estoque gira, eu pego 5 anos, que dá ali entre 800 bilhões e 1 trilhão, porque os processos também é o seguinte, eu tenho aí um processo de trabalho na pesquisa em que um processo julgado em 2015, por exemplo, numa sessão do CARF, ele poderia estar sendo julgado em 2017, hipoteticamente, no mesmo CARF. Então ali o volume geral chega próximo de 1 trilhão, mas de crédito tributário é quase 800 bilhões julgado. Mas então, isso é bom. Cada decisão ela é pública em termos. Hoje,
os advogados das grandes corporações, eles chegam e pedem o sigilo. Então você pode entrar. Se você tiver o CNPJ de uma grande corporação, vou evitar aqui dizer um grande banco, uma grande indústria, você tem o CNPJ, você pode ir no cargo verificar se lá tem processo, como foi julgado. Infelizmente você não consegue chegar ao valor. Você consegue baixar a decisão, mas no passado não era assim, né? É a questão da transparência. Existe transparência para as pessoas físicas, para os servidores públicos, mas essa transparência para a sociedade não existe. Nos municípios e nos estados, por exemplo, Santa Catarina, falando do estado, tem dados publicados no relatório do CAF, mas assim, de forma individualizada, é complicado o contribuinte chegar lá por causa da discussão do sigilo fiscal. Sim, imagina, então são dados públicos, a formação, a estrutura, né, dessas entidades são regidas por normas de direito. Imagina toda a estruturação institucional, né, do CARF, onde todas essas instâncias estaduais e municipais, tudo, do meu ponto de vista, teria até vários argumentos aí para dizer que são estruturas inconstitucionais, né? que estão em desacordo com princípios fundamentais aí do Estado Democrático de Direito. Enfim, isso seria uma outra discussão, está tudo à vista, é algo assintoso, né? É algo que reforça, eu não sei se você entende assim, que reforçaria, né, o discurso daquele pequeno comerciante que é fiel ali no pagamento do seu tributo, de ver, mas é esse grande banco aqui que empresta dinheiro, que ganha bilhões, trilhões no ano, eles não pagam e me obriga a eu pagar por eles, porque se os grandes devedores não estão pagando, alguém está trabalhando por eles, alguém está pagando por eles, né? Então são dados assim que são revoltantes, são assintosos, e o impacto, eu queria saber do impacto desses resultados que você encontra nessa sua pesquisa, se você pretendeu levá-los, né, para alguma instância, o que a gente pode fazer, o que você pensa que dá para fazer com esses resultados tão evidentes, né, de uma injustiça social. Tiago, a pesquisa ela foi aprovada, mas agora recentemente, no mês de julho, né? Nós estamos falando de uma seara, na verdade a pesquisa, e ela se propôs ser feita na sociologia política, e não na contabilidade ou no direito, por exemplo, porque o desejo era explorar essas contradições, esses antagonismos que existem. Isso é uma coisa que, se não for trazido para o debate público, vai continuar sendo assim, e aparentemente, eu arrisco dizer, ali existe a injustiça, né? O que eu posso dizer para você? Essa é uma discussão que os setores, a mídia tradicional, ela é envolvida nisso aí, né? Ela é devedora também. Devedora, parte das empresas de mídia estavam envolvidas, inclusive na Operação Zelotes. Não vai dar divulgar. Essa discussão é uma discussão que a gente tem que fazer com as organizações sociais, com as entidades sindicais. Vamos perguntar para as entidades dos trabalhadores. Olha, o CARF tem 163 conselheiros. Desses, 81, que tira a presidente, 162, 81 são conselheiros dos contribuintes. Mas não tem representação dos sindicatos metalúrgicos, dos bancários. Vamos começar por aí, né? E a população, você imagina, por exemplo, que o setor de educação, as universidades públicas, as conferências nacionais de saúde, eles têm interesse no recurso. Imagina. Né? Então, toda a sociedade. Por que eles não estão presentes lá? Por que nos municípios, a pessoa física que paga IPTU,
não está representada nos conselhos municipais. Então são coisas que a sociedade civil, de alguma forma, precisam, apesar do momento que a gente vive de recolhimento dessas instituições, ela precisa ser aflorada e discutir coisas que são de fundo, porque ali são instrumentos, às vezes, imperceptíveis de realização da injustiça, de consolidação de desigualdades sociais, né? Eu acho que nós só temos a possibilidade de democratização dessa discussão só vem com a participação da sociedade, com o aprofundamento do conceito de participação política, né? E por isso a oportunidade de estar compartilhando isso aqui com vocês, né? Nesse meio de pessoas que não deixam de... As mídias sociais hoje tem pessoas que de alguma forma lutam por uma sociedade diferente, para que a gente comece a democratizar essas informações. Mas como eu disse para você, em julho foi a publicação, ainda não... Você é o meu primeiro convite para debater. Tem algumas instituições que querem que eu apresente, mas nós temos dificuldades também pessoais de viajar, de apresentar essas questões. Mas precisam ser democratizadas, concordo contigo. Grande Ricardo Fagundes da Silveira, auditor fiscal da Receita Federal, mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mais uma vez, agradeço a tua presença, né? A gente está chegando ao final dessa nossa conversa e inclusive temos alguns minutos. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa que você gostaria de falar para os nossos internautas, para os nossos ouvintes. E, de fato, isso é uma preocupação da Desacato também, que essas denúncias, porque assim como eu vejo o seu trabalho, né, essas denúncias, essas demandas sociais que a gente acompanha, né, vários atores, várias personalidades, várias pessoas, essas demandas precisam de continuidade. Então, o convite que eu te faço é para que a gente volte a tratar sobre isso, que a gente encontre outras pessoas e que também seja um momento, um local de articular ações, de articular discursos, né? Então, eu vejo que o seu trabalho também ele abre um leque de possibilidades, inclusive de engenharia administrativa, né? Porque ao mesmo tempo que é necessário ampliar a representatividade desses conselhos, seria justificável restringir a conselhos técnicos de servidores da área, né? Para realizar essas atividades. Enfim, eu vejo o seguinte, outro desafio que eu acho que nós temos é de simplificar essa complexidade burocrática administrativa para as pessoas, para que as pessoas possam compreender, né, como funciona o Estado, como está articulado o poder dentro do Estado, né? Então, eu passo a palavra para ti e te agradeço muito, né, pela tua presença, pela tua... Eu que agradeço, Thiago. Eu só quero aproveitar o seguinte, vou fazer uma propaganda, não por causa do conteúdo, mas porque algumas das pessoas que podem nos estar vendo podem ter a curiosidade de obter mais detalhes da pesquisa. Então eu vou citar, espero que de forma audível, o nome da dissertação. Vai estar inscrito no canal do YouTube, vai estar inscrito o título da tese. Que ótimo. Tá? Você pode procurar na descrição desse vídeo, você vai encontrar o título da dissertação e você vai encontrar, se houver, o link que vai... Ela hoje está disponível no acervo da Biblioteca Universitária da UFSC, né, um acervo digital. As pessoas interessadas podem entrar lá e obter cópia em PDF gratuitamente. Vai estar o link aqui na descrição desse vídeo. O nome dela é Muito Além das Zelotes, né? Os interesses das corporações empresariais no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
fazendo essa pesquisa lá, colocando o sobrenome, tem acesso. E eu quero agradecer, Tiago, para mim é um prazer muito grande, porque eu acho que de alguma forma, uma obrigação de todos aqueles que obtêm um pouquinho de conhecimento que ajuda a desvelar instrumentos muitas vezes sofisticados de exploração, que de alguma forma concentra riqueza e causa injustiça e consequentemente a miséria, precisa ser denunciado. Eu espero que o trabalho, assim como o nosso bate-papo e outros futuros, tenham servido para a gente contribuir para essa transparência, para a melhoria do mundo, vamos dizer assim. Grande Ricardo Fagundes da Silveira, muito obrigado. E assim nós terminamos nosso Desacato Entrevista.